Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora aqui do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, muito obrigado por você estar chegando aqui mais uma vez. E se você está caindo aqui de paraquedas, fica sabendo que isso aqui é canal de bate-papo, canal de conversa. A gente fica sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. Cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, mesmo se a gente está em Dubai, se a gente está em Amsterdã, se a gente está na França. Porque a criminalidade, gente, ela existe em qualquer lugar e pessoas com más intenções estão em todos os lugares e a gente não sabe. Então, ó, fique em alerta. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso do Christian Labouisse. No dia 23 de dezembro de 2004, um dia de muita chuva, a polícia foi chamada na casa do Christian Labouisse, um cara de 61 anos, ele era conhecido ali na cidade. Quando a polícia chegou na casa, ela viu ali na frente do portão, tinha um corpo estendido no chão e uma mulher chorando muito. Rapidamente a polícia viu quem era a filha do Christian, ela que tinha feito a ligação para a polícia, que tinha pedido ajuda, e eles viram que esse moço, ele estava ali estendido no chão e já estava sem vida. Eles tentaram fazer alguma coisa, mas eles não podiam fazer nada. A polícia perguntou para essa filha como você sabe que é o seu pai, porque estava totalmente desfigurada. Essa pessoa ali no chão, ela não tinha um rosto. E essa moça falou que ela conhecia e tinha certeza que era o pai dela por causa das roupas que a pessoa estava vestindo. Rapidinho ficou claro para a polícia que era um crime de muito ódio, porque tinha muitas balas. A polícia pegando essas balas, eles perceberam que eram balas de 2 revólveres, 2 armas diferentes, e eles viram também que tinha uma luva jogada no chão. Então eles falaram, caramba, a pessoa fez tudo o que tinha que fazer, talvez eles eram 2 pessoas, porque tinham 2 armas, e a pessoa ainda deixou uma luva para trás, então parece que é uma pessoa um pouco amadora, ela não sabe o que ela tá fazendo não. Então a polícia recolheu todo esse material e começaram aí a investigação. Vamos falar um pouquinho do Christian. Ele era um ex-militar, bem assim renomado, um cara honesto, todo mundo gostava dele. Depois que ele terminou a carreira militar dele, ele começou a trabalhar em várias coisas da sociedade, coisas da cidade dele, em associação, coisas de voluntariado. Ele era segurança de pessoas famosas ali da cidade, pessoas da política, então ele era muito conhecido e com toda essa experiência que ele tinha de segurança, ele montou 2 empresas de segurança para evento, para boate. Então ele era um cara de muito sucesso e ele tinha essa empresa aí de segurança. A família, os próximos, o pessoal que trabalhava nessas empresas de segurança, eles foram chamados para fazer interrogatório, porque eles queriam saber se tinha algum inimigo, como que ele era sendo patrão, se ele era chato, se algum funcionário tinha alguma picuinha com ele, e eles viram que todo mundo só falava coisa boa do Christian. Ele era legal, ele era uma pessoa que a gente podia confiar, ele estava sempre ajudando, todo mundo gostava dele, até os funcionários falavam que ele era muito humano. Então não tinha assim uma pista e a polícia não sabia por onde começar as investigações. O resultado da autópsia mostrou para todo mundo que a gente já estava sabendo, 2 armas foram utilizadas e tinham muitas marcas de defesa, porque ele tinha muitas balas na mão, aqui, nos pés, parece que ele tinha tentado se defender. Ficou claro também que era um crime de ódio, porque ele tinha levado vários tiros no rosto e um bem aqui na testa, que era para realmente matar. Sem pista de amigo, da família, dos empregados, porque ele era um cara muito legal, ele era um cara justo, humano. A polícia foi estudar os projetos do Christian e descobriram que ele tinha um projeto para padronizar todas as empresas do ramo de segurança da região. Porque o Christian, ele sabia que muitas empresas faziam coisas erradas por baixo do pano, não declarava e pagava um salarinho bem baixo para os funcionários. E ele não aceitava isso, porque ele falava, poxa, o pessoal trabalha à noite, né? Às vezes é perigoso, tinha que ter salário igual para todo mundo. Então ele escreveu assim uma lista de algumas empresas que faziam coisas erradas e mandou para o governo. Então talvez os donos dessas empresas aí que faziam coisas ilícitas não gostaram disso e foram até a casa dele tirar satisfação e tirar a vida do Christian. Não sabiam, mas era a pista mais certa que eles tinham até o momento. Estudando todos os donos e todas as pessoas envolvidas com essas empresas, eles viram que não tinha nenhum suspeito. Todos eles tinham álibis concretos e a polícia voltou de novo ali à estaca zero.
continuaram a investigação, e você sabe que quando a investigação começa, as coisas sombrias da vida da pessoa começam a aparecer também, né? O Christian, ele tinha uma filha com uma mulher que não era a esposa dele. Então vamos falar aqui como é que era a vida sentimental dele. O Christian, ele foi casado com uma primeira esposa e teve uma filha chamada Patrícia. Essa esposa morreu e depois de 2 anos ele se casou com uma outra moça e teve uma outra filha. E no meio desse relacionamento aí, ele encontrou uma mulher estando casado com a segunda esposa e teve uma filha também. Então ele tinha 3 filhas com 3 mulheres diferentes. Então essa aí talvez seria uma pista. A polícia foi conversar com essa amante e viu que não, ele tinha um relacionamento com a amante assim normal, nada tóxico, e ele tinha assim assumido essa filha e ajudava inclusive financeiramente. Então rapidinho foi descartado que a amante teria feito mal para esse cara. Então quem era, gente? Sem pistas, a polícia continuou investigando a família e foram olhar de pertinho a vida da Patrícia, a primeira filha do Christian. E eles viram que ela tinha problemas assim um pouco psicológicos, depressão, ela era meio amarga, ela se envolvia com caras perigosos, pessoas que já estiveram na cadeia. Ela não estava nem aí não, sabe? Ela tinha sim relacionamentos bem problemáticos. E a polícia viu que tinha um BO contra ela, alguns anos atrás, onde um cara chamado Claude Clément, ele tinha feito um BO contra a Patrícia, dizendo que ela tinha roubado mais de 600 mil euros desse cara. A Patrícia, ela tinha estado com o Claude Clément durante 15 anos e parece que no final aí do relacionamento ela foi embora e rapou a grana desse cara. No ano que o Claude Clément ele fez esse BO contra a Patrícia, foi o ano de 2003, a polícia, eles não acreditaram no cara, porque ele falava desse dinheiro, falava que tinha roubado o dinheiro dele, que ele tinha muito dinheiro escondido no armarinho da cozinha e que só a Patrícia sabia onde guardava esse dinheiro e que ela tinha roubado ele, porque ela tinha terminado o relacionamento, ela queria fazer mal pra ele e ele só falava desse dinheiro e a polícia dava risada na cara dele, porque como que o senhor vai provar esse dinheiro? Ah, não tem como eu provar, mas eu tinha 600 mil euros na minha casa e ela me roubou. Então a polícia não deu continuidade a esse BO e eles achavam que o cara era tipo assim, um lunático. Em janeiro de 2005, a polícia vai então conversar com esse Claude Clément para ver se ele tinha raiva da Patrícia, se ele queria fazer uma vingança, alguma coisa desse sentido. Logo que eles chegaram, eles viram assim, um tiozão, aqueles caras solteirão, de chinelão croque no pé, sabe? Super despojado. Ele viu o policial chegando na casa dele, entra aí, fazer um café pra nós, tá tudo certo. Sabe aquele cara assim, nossa, totalmente fora da caixinha. A polícia viu o personagem, falou, caramba, esse é o cara do dinheiro? Tudo bem, mas ele não deve ter matado ninguém não, olha o estilão do tiozão. E ele conversava com a polícia, dava risada e contava as coisas, e ele sempre batia na mesma tecla, essa mulher me roubou, esse dinheiro era meu, era codobia da minha vida, tenho muita raiva disso, e ninguém nunca me ajudou, ela nunca me pagou, ela também nunca pagou por isso, e ele sempre falava dessa maneira, sempre falava desse dinheiro. Só que a polícia viu, pô, ele é um tiozão inofensivo, então vamos embora, deixa quieto, porque eles estão fazendo o teste de DNA na luva, vamos ver de quem que é esse DNA, se bate com alguém do nosso banco de dados francês, porque esse cara aqui realmente não tem nada a ver. O resultado do DNA dessa luva saiu e, para surpresa da polícia, era o DNA do tiozão lunático, o Claude Clément, era a luva dele. Então, em fevereiro de 2005, a polícia convocou o Claude Clément para ir na delegacia e colocaram ele de frente com essa luva. De cara, ele falou, cara, vocês acharam a minha luva? Eu tava procurando, vocês acharam, ai que legal. E a polícia falou, cara, essa luva tava numa cena de crime. Não, não fui eu não, mas é minha. Mas tá mal explicado. Daí ele já falou, eu acho que foi a Patrícia que colocou a minha luva nessa cena de crime, porque ela quer fazer mal pra mim sempre. Ela já me roubou e ele falava de dinheiro. Não esqueci essa história de dinheiro. E ele falou isso pra polícia, essa luva é minha, mas não fui eu que coloquei ela lá não. Acho que foi a Patrícia, a própria filha dele, pra me incriminar, não é possível.
A polícia foi então interrogar a Patrícia novamente e conversando com ela, realmente afirma que tinha roubado o dinheiro do Claude Clément em 2003, porque ela ficou 15 anos com esse cara, ele era violento com ela e ela falou, não, eu não aguentava mais e eu sabia que se eu pegasse o dinheiro dele era uma coisa que ia fazer muito mal pra ele. E só pra vocês saberem como fez mal pra ele, ele perdeu mais de 25 quilos depois desse roubo, ele ficou mal mesmo, deprê sem esse dinheiro, era a economia da vida dele e realmente tinha esse dinheiro embaixo desse armarinho da cozinha. E a Patrícia contou, sim, eu roubei, mas eu acho que eu merecia, porque durante 15 anos ele acabou com a minha vida. Tô em depressão, não consigo sair pra nada, não consigo trabalhar, então pra mim foi uma coisa justa. Ele acabou com 15 anos da minha vida, eu roubei o dinheiro dele. Só que o que ela não sabia, minha gente, é que talvez ele ia ficar com esse negócio engasgado aqui e ia fazer mal pra uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, né? Esse Claude Clément, estando na delegacia, a polícia começou a fazer muita pressão nele, e ele sempre falava que não era ele, não era ele, não era ele, não era ele. Até que uma hora, depois de tanta pressão, de colocar ele de frente a frente com a Patrícia, ele decidiu confessar e falar como que tinha feito e por que ele tinha feito isso. Para começar, ele falou que ele fez tudo o que ele fez porque ele pensou que o Christian, como ele era o pai da Patrícia, ele tinha ajudado a Patrícia nesse roubo de dinheiro. Então ele falou assim, eu precisava que alguém pagasse por todo esse mal que me fizeram. Como a polícia não fez nada para me ajudar, eu tive que fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos. Então eu fui até a casa assim do Christian, estava lá parado na frente do portão dele, vi ele chegar de carro. Quando ele chegou, eu tentei falar com ele, ele não quis falar comigo, ele entrou novamente para dentro do carro dele. Eu peguei uma arma que eu tinha escondido e comecei a atirar nele. Ele saiu de dentro do carro, acho que para se proteger, correu um pouco, eu continuei atirando nele, peguei a minha segunda arma e continuei atirando mesmo, porque eu queria que ele morresse para ele pagar pelo que ele fez comigo. Então a polícia viu ali que ele tinha feito tudo isso sozinho e sim, minha gente, era uma vingança. Ele pensava que o Christian tinha ajudado a Patrícia, o que não tinha nada a ver. Aconteceu um julgamento em julho de 2008 pro Claude Clément. E no julgamento ele falava a mesma coisa. Eu fui roubado, ninguém fez nada pra me ajudar. Eu sou a vítima, eu fiz o que eu fiz porque eu queria justiça, ninguém me ajudou. A Patrícia estava no julgamento, ela estava assim no fundo do poço, porque ela falava assim, pô, a culpa do meu pai ter morrido é minha, porque eu roubei o dinheiro, meu pai não tinha nada a ver com a história, o pai dela nem sabia que ela tinha roubado esse dinheiro. Porque o pai dela, gente, ele era justo, honesto, trabalhava com segurança, ele não sabia dessas coisas. Então ela estava ali no fundo do poço, não sabia o que falar, ela se sentia, eu tenho culpa no cartório também, que não era isso, né, gente? Quem tem culpa é quem faz o ato do crime e foi o Claude Clément. No final ficou dito que ele teria uma pena de 16 anos por esse assassinato cruel. Só que a família não gostou não, e eles pediram um segundo julgamento porque eles acharam que 16 anos era muito pouco, porque foi um crime de muito ódio. O segundo julgamento aconteceu em 2010 e nesse julgamento o Claude Clément ele estava com 61 anos. A Patrícia ela não estava presente no julgamento, que ela estava internada com problema aí com depressão. O psiquiatra dela não deixou ela comparecer ao julgamento porque ela ia ficar com mais culpabilidade ainda e não ia ajudar no tratamento dela. Então ela não foi. Então eles se focalizaram no Claude Clément. E gente, a pena dele aqui aumentou. Ele pegou 25 anos pelo assassinato com premeditação do Christian. E a família, aí então eles ficaram um pouco mais satisfeitos. Atualmente esse cara ele se encontra preso e eu acho que ele não deve sair com vida da prisão não, porque ele já vai estar bem velhinho aí. Vamos ver. Esse foi o nosso caso de hoje, gente, um caso bem revoltante pra gente pensar, refletir e ficar em alerta. Eu sempre falo que a gente tem que ficar em alerta, mas nesse caso, como que o Christian ele ia ficar em alerta? Ele não tinha nada a ver com a história, ele não tinha se metido com pessoas erradas. Foi uma terceira pessoa que fez alguma coisa ruim, a filha dele, ele não sabia de nada e por vingança, um cara decidiu tirar a vida dele. Então ele não tinha nada a ver com a história, ele era uma pessoa honesta, justa e humana e perdeu a vida assim bestamente. O mundo tá cheio de pessoas erradas. Então, minha gente, vamos refletir sobre isso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso, gente. Tchau, tchau.